tecnologia que vende, como as farmácias podem competir e crescer na era dos dados. A gente está aqui hoje em mais um episódio do AgiliCast, com um convidado super especial, junto aqui do meu sócio, Vitor Eloy, diretor de operações da Agile Digital Pharma. Eu tenho a honra de apresentar aqui dois grandes convidados que toparam falar de um tema muito relevante, muito importante para todas as farmácias do Brasil, que a gente vai falar sobre tecnologia. Aqui comigo temos Gisele Becks, CEO do Otimiza e do Grupo Hipersaúde, com 10 anos de experiência no varejo farma, em gestão e equipes também na frente de liderança. E Thiago Marques, sócio fundador do Grupo Hipersaúde, Otimiza e Universidade da Farmácia, com 20 anos de experiência no varejo farma. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Fique à vontade para se apresentar. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Jonas. Oi, pessoal. Para a gente é um privilégio estar aqui, participar desse podcast com vocês, da gravação desse conteúdo. Tem muita coisa boa para a gente conversar, tem muita coisa que com certeza vai transformar a vida de quem assistir esse conteúdo aqui. Com certeza. Legal. Muito bom, a distância nossa ficou grande de experiência aqui, ela também tem quase 20 anos, viu? Eu fiquei mais velha aqui agora. Ficou com a sensação de ficar bem mais velha. São 10 anos de Grupo Hipersaúde e de experiência no varejo farma, como balconista, como... Tem uma bela bagagem. Dá um livro também. Mas o rosto não conta, né? Exatamente. Trabalharam juntos no balcão. No balcão. É um bom ponto pra gente já começar. Exatamente. Obrigado, Jonas, Vitor. Cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tá? Só ouço falar bem de vocês, tá? Tudo que vocês estão construindo, enfim. A gente acompanha. A gente precisa estar mais perto. Obrigado pelo convite aqui. Espero ajudar de como que a gente pode fortalecer cada vez mais as farmácias independentes. Legal, pessoal. Sou o Vitor Eloy, diretor de operações aqui da AGE. É um prazer aqui estar com esses dois monstros aqui do varejo. E a minha expectativa é aprender com vocês aí bastante sobre a ferramenta, a tecnologia, sobre o varejo farma como um todo também. Muito bom. Então, introduzindo nosso tema, a Otimiza foi uma ferramenta lançada há um ano atrás, em média, acredito. A gente conseguiu acompanhar um pouco desse lançamento, foi um prazer participar de forma ativa até em alguns clientes que chegaram a utilizar a usabilidade, e todos os comentários que a gente recebeu foram bastante positivos sobre o quanto que a tecnologia provocou a pensar mais à frente. Não vou nem falar diretamente do resultado, mas o quanto que só o fato de uma nova ferramenta surgir no mercado e trazer inovação fez alguns clientes nossos e o mercado como um todo começar a ver de maneira um pouco mais aprofundada essa mudança tecnológica que está chegando. E aí, para começar a escutar vocês, né, acho que é muito importante a gente falar sobre o momento do mercado. A gente vem percebendo cada vez mais o quanto que a tecnologia ela faz diferença no dia a dia da farmácia. E alguns dados mostram que a maioria das farmácias que fecharam entre 2023 e 2024, fora das grandes redes, no caso, né, elas careciam muito de tecnologia, não conseguiam ter uma boa precificação, bom controle de dados, não conseguiam até mesmo fazer uma gestão de estoque, compra eficiente. Isso, logicamente, lá na ponta, na rentabilidade, traz um prejuízo ou até mesmo uma redução muito grande na margem. Então, o que vocês enxergam como uma causa raiz principal da falta do uso da tecnologia hoje dentro de uma farmácia? Ímpar. Jonas, Vitor, vou introduzir brevemente aqui para a gente começar o papo. Foram 3 anos, né, de construção do Otimiza, muito estudo por trás. Acho que a experiência de passar pelo balcão de uma farmácia é a maior escola para o empresário do varejo hoje. E eu tive esse privilégio de atuar durante 5 anos no balcão, tive o privilégio de ir junto com o Thiago no balcão, lá no interior de Minas, trabalhar, aprender, entender como fazer troca de molécula, como fazer compra, como de fato entender a precificação na prática. E a gente tentou trazer tudo isso para dentro da plataforma Otimiza, para de fato desenvolver primeiro os empresários que estão conectados conosco, e depois a gente viu a oportunidade de fazer isso mercado afora, desenvolver a farmácia independente, porque o maior desafio hoje vivido pelo empresário é a adesão à tecnologia. Existem N plataformas, os software houses são ferramentas que atuam no presente da gestão de muitos dos empresários. E a intenção foi desenvolver algo que colocasse o empresário no futuro, prepará-lo de fato para uma gestão eficiente, otimizar o dia a dia desse dono de loja, porque a barriga no balcão não é fácil. Compra,
vende, muitas das vezes sai para fazer entrega. E esse é o desafio que tem desempoderado a farmácia independente. A quantidade de coisas sendo feitas no dia a dia impedem o dono de olhar para aquilo que realmente vai mexer o ponteiro, da margem, do resultado, do lucro, de colocar o cliente dentro da loja. Então, eu acredito muito que as farmácias passaram, o último ano agora, a gente teve o maior índice de fechamento de farmácias no Brasil da última década. Então, eu acredito a falta de foco, a falta de comprometimento e até mesmo de apoio com ferramentas que otimizem e agilizem de fato o dia a dia do dono da farmácia para tomar decisão rápida e agir rapidamente. Como a Gisele trouxe, o que é a dor desse cara no dia a dia? Parar para pensar, o cara que fatura, vamos colocar aqui por faixas de faturamento. Essas farmácias que fecharam, a grande maioria está abaixo de 100 mil reais. Sim. Esses caras não têm um problema de rentabilidade, sabia? Dá para ganhar dinheiro com 100 mil reais. Uma boa gestão, né? É. Mas vai ser o cara que trabalha 14 horas por dia, abre e fecha a farmácia, tem mais 3 funcionários. E aí, olha como é que é o mundo do cara. Hoje ele tem que vender pelo WhatsApp, fazer as entregas, PBM. Tudo. Às vezes, farmácia popular, você tem uma pancada de coisa. Esse cara nasceu comerciante, ele não nasceu gestor. Eu também sou comerciante, a gente aprende pelo meio do caminho ser gestor. E agora precisa que a gente seja um bom matemático. E agora a gente precisa ser um bom influenciador, vocês sabem disso melhor do que ninguém. Quando a gente olha para isso tudo, tinha um penduricalho de ferramentas. Não que uma é melhor que a outra, não é essa nem a ideia aqui. Mas, por exemplo, o software tem os objetivos dele, tem as licenças que ele precisa operar. Cara, tem muita coisa que o software precisa fazer. Depois você tem os modelos de cotação, as organizações da compra. Depois você tem os pedidos eletrônicos. Depois você tem os PBMs, as vans de operação. Tem muita coisa para fazer. Nós mergulhamos em algumas farmácias, tá? E a gente começou pelas farmácias menores, tá? Aqui é muito fácil a gente falar de lojas de milhão que a gente tem no grupo, que o Otimiza facilita, tipo, destrava muito o valor. Mas a gente mergulhou nas lojas pequenas. E olha que loucura. Em lojas de 100 mil reais de faturamento, a gente começou a destravar 4, 5 mil reais. Não era sobre condição comercial. Era o que comprar e o momento certo de comprar. Não era sobre fazer a precificação agressiva. Era sobre colocar o preço ideal para aquele momento daquele produto. Não era sobre ficar na loucura de como a gente vai vender mais e tal, mas como que de fato a gente atendia melhor o cliente. Então, uma farmácia que ela fatura até 100 mil reais, que é um estágio de sobrevivência, tá? Querendo ou não, é um estágio de sobrevivência. De 100 a 200, ele tem outras coisas que são acrescentadas no dia a dia. Ele precisa começar a pensar de como cuidar do time, desenvolver as pessoas, vai começar a pensar em ter um comprador, vai começar a pensar em quem a gente sempre brinca, né? A garota do marketing, o menino do marketing, que ele vai ter ali algumas funções hoje de rede social. E você precisa começar a estruturar o seu negócio. Quando você vai tirar a sua farmácia da zona de sobrevivência, o próximo passo é como você cria a diferenciação das farmácias que estão na zona de sobrevivência. Entende? E aí eu vou para o diferencial. Nesse primeiro momento, o preço manda muito. E aí é que o Otimiza destrava o primeiro valor. Cara, a gente audita todas as compras e devolve pro cara, olha, isso aqui você poderia ter comprado melhor. Isso é automático, Thiago? Automático. E hoje a gente já devolve até no seu WhatsApp. Muito bom. Legal. Uma comunicação ágil para facilitar também. O cara não tem que ficar acessando toda hora, às vezes não tá na loja, né? É onde que o cara tá. Exato, ele tá na palma da mão. Tá na mão celular dele. Né? Depois é até legal mostrar pra eles. Bacana. O estoque tá parado, olha, esse mês você tá com 20 mil reais de estoque parado. Como se você tivesse um consultor ali te alertando o que você tem que estar de olho, né? Qual indicador? O tempo todo. Um assistente. Falando o que fazer. Muito bom. Antes dos modelos de agente, isso é legal de citar. Antes dos modelos de agente de tecnologia, agente de inteligência artificial, a gente já tinha assistente do Otimiza exatamente fazendo isso, né? Tanto é que é o assistente de gestão da sua farmácia, exatamente. Né? Esse é o intitulado da Otimiza, né? Exatamente. Porque o cara tem dificuldade até de focar, e eu entendo, sim, sabe, cara? Sim. Pô, já fui gerente de lojas que faturava 100, 200 mil reais. É complexo. Sim. Você tem uma pancada de coisa pra fazer. Sim. Depois desses 200, Jonas,
você começa, às vezes o problema não é nem crescer, é como você gera mais dinheiro para criar mais diferenciação. Porque a diferenciação de quem vende 200 para cima está no salão, está no ponto onde ele está inserido, Sim. quantos clientes que ele atende por dia. E aí você destrava outras coisas. É na onde que o Otimiza começa a ajudar dessa seguinte maneira. Cara, para vender isso, esse é o mix ideal. Não é, e outra, não é uma informação igual é tratada até hoje, não, tá? É uma informação real time, com tendência do que tá crescendo e do que tá perdendo venda. Regionalizada. Regionalizada. Com um grupo de 30, 40 farmácias. Muito bom. Senão você fica naquela, tipo, pô, tô olhando aqui, leite de cabra. A gente tem um case lá dentro da empresa. A gente sugeriu um mix que tinha leite de cabra e não vendia leite de cabra naquela região. Sim. Mas é porque o mix foi para uma área muito grande. Então a gente conseguiu simplificar isso. Isso facilitou de tal maneira que você cria um tanto diferencial que você começa a destravar valor na onde? Estoque mais reduzido e principalmente dinheiro. Para farmácia pequena, assim como o projeto de vocês, Sim. a gente tem que mostrar como que a gente gera dinheiro no outro dia. Resultado, de fato. Né? Exatamente, senão fica aquela promessa aleatória, você vai crescer, né? Hoje tem muito no mercado. Sim, muito. Você vai crescer 60%, você vai ganhar tanto de dinheiro. Sim. Cara, já peguei muita lógica, o cara tá faturando R$1 milhão e não tá tirando R$1 na última linha. Tem bastante. Custo alto, compra Custo alto. errada, precificação desajustada. Precificando de acordo com o concorrente, maior problema A gente vê do muito mundo. isso, vê muito isso. E ele não entende a estratégia do concorrente. Então ele tá copiando a parte superficial da estratégia. Quando justamente, se ele for entender o cerne da estratégia, às vezes o concorrente conseguiu fazer uma compra extremamente eficiente e ele consegue praticar aquele preço quando ele, na verdade, tem uma compra muito mais reduzida, com uma vantagem competitiva menor, e ele acaba copiando o preço e a rentabilidade dele fica praticamente esmagada, né? E olha que loucura. Quanto mais as nossas lojas faturam, melhor o preço médio que elas vendem. Relacionado a um desconto menor também. Desconto menor. Então você imagina que a farmácia que nasce até a sobrevivência dela, ela tem que dar muito desconto. Ela economiza em experiência, ela tem Sim. que dar desconto mesmo. Sim. Depois, na hora que ela começa a crescer um pouco mais, ela dá um pouco mais de experiência e ajusta a precificação novamente. Olhando para o cliente, ó que legal. O futuro não é sobre quanto a gente fatura. O futuro é sobre quantos clientes nós temos versus quanto que cada um compra e a recorrência dele no mês. Sim. Assim como você conhece muito bem de Sim, digital, legal. no final do dia, Sim. digital é isso. É isso. Então, como que eu melhoro a cesta? O futuro não é sobre o que eu vendo para ele. O futuro é sobre qual que é a frequência de compra dele dentro do meu negócio. O mix lá no futuro, a gente já tá mudando agora, né? Sim. Tá saindo as canetas, vocês vão ver venda de medicamento de uso contínuo cair e tal. Eu fui na Nestlé recentemente, os best friends do Ozempic. Cara, os caras criaram uma linha inteira só pra ajudar quem tá tomando canetinha. Você tava na Bradilão ontem? Sim. Tanto de amigo nosso, cara, que os caras perderam 10, 15, 20 E quilos. caso de família também, muito. Exatamente. Então, a farmácia ela vai numa transformação tão rápida que a gestão como ela é feita dos últimos 5 anos, não é só a farmácia, tá? É o varejo como um todo. Se você não adapta, se você não agiliza, você vai ter um desafio gigante para continuar prosperando. E olha que loucura. Nós saímos de uma era de Excel, de um tanto de dashboard, que a gente nem sabe para que a gente faz aquele tanto de dashboard, né? A gente Alimenta dado, alimenta, e aquilo não vira nada de CTA. analisa e não tem uma decisão final, né? Exatamente. E no Otimiza agora a gente entrega pronto. Uhum. Cara, faça isso. A decisão, né, já pronta. É isso. A recomendação. Isso. Exatamente. Legal. Muito bom. Então imagina, cota de compra, qual que é o mix ideal, o preço. Cara, você tá perdendo dinheiro aqui, tem que tirar esse estoque. É uma ação praticamente quase que todos os dias que o cara vai colocar. Tiago, tá perfeito? Ainda não, A Jonas. tecnologia sempre vai estar Exatamente. em ajuste, né? É. Natural. Até porque é o usuário que te traz a devolutiva sobre o que está sendo mais eficiente para ele. Isso funciona, Exatamente. isso não, isso aqui me ajuda menos, mas isso aqui me ajuda muito. E aí Exatamente. você vai verticalizando, aprofundando aquela usabilidade específica, né? Tanto é que a gente tem 2 painéis, assim. Nós temos o painel do que as pessoas usam na operação. Então a galera tá o tempo todo cotando produto, olhando o preço, porque a gente traz o preço da região, Aham. o preço do mercado, o preço das redes corporativas, do seu concorrente. O cara tá olhando o preço, cotando e escolhendo o mix o tempo todo. Tem uma área dentro do Otimiza, cara, que é só estratégia. Tamanho de ponto ideal, qual que é o teu próximo passo, cotação, cota de compra. Tem uma área que é só estratégia de como vender mais. Sim. Entende?
olhando para o nosso painel, as pessoas ainda estão numa área muito forte de operacionalizar o negócio assim no dia a dia. Mas a gente está percebendo que as pessoas estão tendo um olhar um pouquinho mais estratégico para o negócio. Legal. O Thiago falou uma coisa bacana, que é muitas farmácias ainda tá na planilha, né? Sim. A farmácia, principalmente a menor, a farmácia pequena, né? Essa discussão da tecnologia, inserir a tecnologia para dentro do setor, tem uma resistência muito grande, né? Quais motivos que vocês acreditam que isso acontece? Por que que o dono de farmácia, principalmente o pequeno, tem tanta resistência a adquirir uma tecnologia boa que já existe com prova resultado como a de vocês? Eu vou começar e depois, assim, Gisele tá lá 24 horas olhando assim, ó, sentindo calor. Na linha de frente. Exatamente. Eu vou trazer a minha percepção aqui. Se você dá tecnologia para as pessoas que não estão habituadas a fazer uso daquele tipo de instrumento para fazer gestão, você vai ter um desafio. Por isso que dar o que estar pronto é melhor. A gente tá cheio de plataforma que o cara mostra um tanto de coisa, o cara fala assim, nossa, é legal. O cara sai da apresentação assim, eu nem sei O que eu faço vou com fazer isso? Exatamente. Não é? Sem dúvida. Acontece com muita frequência. E voltamos, esses caras são comerciantes. Quando a gente estabeleceu o que seria a missão do Otimiza, a gente vai falar assim, cara, tempo de sobra para que esse cara passe mais tempo com a família dele. Essa é a missão Legal. da Otimiza. Exatamente. Porque se eu tô gerando tempo, eu tô gerando valor, tô gerando dinheiro. Ontem tinha um casal com a gente lá no stand, cara. Os caras estão vendendo bem. Os caras trabalham 14 horas por dia. Puxado, né? É insustentável. Até quando? Exato. E aí, o comerciante por si só, ele tem um certo... Ele é avesso à tecnologia. Ele precisa mais de CTA. Ele precisa mais de... Traduzindo aqui, ele precisa mais de chamadas para ação. Quando a gente tem um consultor, que é o nosso modelo como a gente trabalha, ele tá falando que o cara tem que fazer. Aqui dentro do Otimiza é igual. Então, ele já dá pro cara o que ele tem que fazer. As pessoas, Vitor, o grande desafio do varejo não é que a falta de venda. Nosso mercado cresce. O grande desafio do varejo é como você ensina um farmacêutico, por exemplo, um cara que tem 50 anos de experiência, que é dono de farmácia, a usar uma tecnologia que ele vai ter que abrir 50 coisas. Não. Eu preciso mostrar para ele que ele deu um comando e aquele comando funcione. Por isso que a inteligência artificial é tão forte dentro do Otimiza e a gente usa praticamente para tudo, tá? Então, já ele vai falar assim, olha, promociona para mim fralda tal, o preço vai mudar, vai comunicar quem tá lá, já a etiquetinha é virtual, mudou o preço, e o cara manda mais um comando e fala assim, cara, agora manda pra mim, todo mundo que comprou a fralda Pampers esse mês, manda uma promoção de 10%. Entendeu? Legal. Esse é o futuro. Então, pra mim não é um problema de venda, pra mim não é um desafio se o cara tem capacidade de fazer gestão ou não. É que tem tanta informação que priorizá-las já é um desafio por si só, sabe? A maior clareza, né? Exatamente. E você disse, Vitor, você abriu falando assim, ó, a farmácia pequena tá muito ali focada na planilha de Excel, né? É a realidade até da loja grande, até da loja que fatura 1 milhão. E qual que eu acho que é a minha percepção do porquê essa resistência do empresário em se render à tecnologia? Primeiro, são muitos anos trabalhando de uma maneira e que o subconsciente já responde assim, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Dentro da nossa empresa a gente percebe isso também, né? Exato. Quem dirá em uma pessoa que tem um tempo de mercado muito maior e que ele foi o gestor que sempre fez daquela forma. Porque o gestor, normalmente, ele tem essa capacidade de, às vezes, tentar inovar mais. E, às vezes, o time resiste um pouco. Agora, quando o gestor tem esse tradicionalismo da gestão, eu acredito que seja até mais complicado, né? Exato, e vem esse viés, né, de eu sempre fiz assim, sempre deu certo, eu faturo bem até aqui e tal, fica o medo de dar um passo além. E aí vamos falar da gente mesmo, né, a gente tá toda hora ali imerso a N ferramentas de inteligência artificial diferentes, né, a gente vai lá e faz N assinaturas, né, assim não, a gente tava comentando aqui antes da gente começar, né, eu tenho 5 diferentes assinaturas de produtos focados em tecnologia para me ajudar no dia a dia ali, para ajudar a desenvolver o Otimiza, enfim. O dono da farmácia não é diferente, ele vai contratando uma infinidade. E quando nós falamos assim, ó, o maior desafio não é desenvolver a plataforma,
é evangelizar o usuário, fazer ele entender que a plataforma foi desenvolvida para levar mais horas para o dia dele, para ajudar na compra, para levar o que o cliente consumidor está comprando. Essa é uma informação que às vezes ele precisa pegar o telefone, ligar no concorrente, saber o preço e saber se o produto vende. Então, Tem gente que tem time dedicado para fazer isso. pessoas Esse- contratadas. Custo Exato. envolvido, né? Esse é um tema muito interessante. Trabalho duro é diferente de trabalhar demais. Quem trabalha muito não tem tempo de fazer a farmácia crescer. E trabalhar duro, o que que é? Dividir esse tempo em operação e como que eu faço para crescer? Porque quem sobrevive quer prosperar, quem prospera quer mais lojas. É sempre assim. Sim. O mercado troca de mão. A gente estava falando tanto de licenciado nosso que veio esse ano, que são caras que há 2 anos atrás eles estavam iniciando a operação deles, os caras já estão com 2, 3 lojas, a gente fica super feliz. Pô, você pega um empreendedor ali, raiz, o cara tá com vontade de fazer. Então, trabalhar duro, o que que é? Trabalhar duro. Cara, eu tenho aqui 6 horas que é dedicado a cuidar da operação da loja. E é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que dedicar 2, 3 horas para pensar no futuro do meu negócio. Para você que tá em casa, para os seus clientes, se ele olha para os próximos 5 anos, ele não vê uma estratégia, ou ele não consegue dizer uma estratégia em 2 minutos do que ele vai fazer para os 5 anos, ele tem um problema. Pode ser que ele não esteja no hall do mercado farmacêutico para os próximos 5 anos. Isso- Sobreviva, né? Exatamente. E isso não tem nada a ver com faturamento, tá? Sim. Não tem nada a ver se o Cultura cara... de mercado, né? Pra Exato. onde o mercado tá indo. Exatamente. Muito E bom. menos é mais, sabe? Até assim, respondendo na prática a tua pergunta, é difícil do dono da farmácia se render à tecnologia, porque ele começa usando uma solução, ele para no meio do caminho porque ele não consegue concluir Justo. o trabalho que ele começou, né? Aí ele migra. Ah, mas eu tenho um amigo que me falou dessa outra plataforma, contrata outra plataforma para Sempre tentar. vai pulando, né? E vai pulando. E essa é a resistência nossa, e eu acho que é a resistência do dono da farmácia. Então, pensamos em desenvolver uma solução capaz de entregar uma jornada com início, meio e fim para ele, onde ele não precisa. Ele vai contar com a plataforma, o RP, o software dele é fundamental, necessário até para o Otimiza rodar. Exatamente. Mas a plataforma Otimiza vem para início, meio e fim. Ele vai conseguir encerrar a jornada dele sem precisar contratar outra solução, outra coisa. Facilitar o manuseio dele do dia a dia. Porque Exato. quando você tem múltiplas ferramentas, é Mas você muito desanima. difícil você integrá-las. Porque aí você tem dados em lugares distintos e para você cruzar isso, aí você volta para o mesmo lugar. Planilha, BI. Então... Olha que E o loucura. pior- Falta CTA, né? E o- Falando. Exatamente. E essas diferentes ferramentas, o pior é quando você puxa de uma ferramenta uma coisa, ele te dá um resultado, um número. Aí você, não, vou olhar na outra. Ele traz outra coisa Aí totalmente confundiu, diferente. já Aí era. começa a vir Exatamente. 3, 4 respostas diferentes, você se para e fala assim, e qual que eu sigo? Qual que tá certo? O que eu faço, né? Tem que ter uma curadoria, uma veracidade ali até pra gente seguir. Então, aí dá preguiça, sabe? A pessoa para, cada um tá me trazendo um relatório diferente, uma resposta diferente. Acho que a adesão à tecnologia em todas as frentes, Faz todo sentido. ela se enfraquece por isso. Faz todo sentido. Sabe o que acontece também, cara? Que é um negócio muito louco. Ao longo dos anos, foram criados... mercado de educação tá bombando, né, cara? Sim. Imersão e tal. Muito. Né? E começa a surgir muita imersão do nosso segmento também. E às vezes é o cara que ele tem uma boa audiência e ele não tem produto. Ele vai, estuda 3 livros, cria uma metodologia, muda o nome das coisas, CMV ele chama de outra coisa, faturamento ele chama de outra coisa. E vende aquilo como se a transformação do seu negócio fosse Um novo método. um novo método. Excelente. E o dono da farmácia vai para aquilo na ideia de, pô, o network é legal e tal, e tem uns caras bons. Sim. Na hora que o cara cai naquilo, ele tem a dificuldade. Fala, Thiago, o que eu tenho que ver? Eu olho o estoque a preço de custo ou a preço de venda? Eu olho o CMV aqui, eu considero tal coisa. Dificultando, complexando o modelo de gestão. O conceito fica confuso, né? Exatamente, Na verdade, o cara o não conceito consegue tem que ser avançar. claro. Exatamente. Cara, eu tenho caras que o cara cuida muito bem da compra, cuida muito bem do mix, o salão dele não é melhor, mas mesmo assim ele avança. Uhum. Você quer ver como é que você faz uma boa comparação se você tá bem em relação aos seus outros concorrentes? Tem uma análise que chama Kepner-Trigoi, que eu não gosto de mudar o nome das análises. Tu manteve, né? Exatamente. Que você compara
o seu negócio com as preferências do cliente com 3, 4 concorrentes. Você coloca o maior concorrente, o que vende mais, no meio. Perdão, você no meio, o maior concorrente depois de você, o segundo maior concorrente depois e os primeiros você escolhe de forma aleatória. E você dá nota de 1 a 5. É muito fácil você fazer. Então você vai olhar lá e fala, cara, qual que é a nota que eu dou pro meu mix de produto, considerando aqui essas variáveis e esses concorrentes? Cara, 4, 5 e tal. Você vai perceber que no final dessa avaliação, os pontos que você melhora, que você precisa melhorar, é exatamente o que faz o seu concorrente vender mais. Então, tudo que a gente precisa fazer, commodity, qual que é o nosso trabalho? Simplificar. Porque o mix de produto que você olha hoje, depois você vai olhar só depois de 3 meses, cara, já está atrasado. Uma precificação que você olha hoje, daqui a 1 mês você vai corrigir, já está atrasado. Precificação que você olha para o concorrente para precificar, tá errado. A tua compra, quem são os seus parceiros? Então, o Otimiza facilita muito esse jogo. Tanto é que o cara que estava habituado a fazer a precificação de 5 mil itens, a hora que a gente começa a fazer de forma automática para ele, ele fala assim, cara, será? Desacredita, né? Ele olha e fala assim, cara, como é que vocês estão fazendo? Aí eu tenho que explicar o conceito pro cara, porque ele tem dificuldade. E olha que legal, nós fizemos um teste em 3 lojas. Eu não dou o nome dos projetos lá, são eles que dão, a Gisele tá sempre envolvida, mas eles colocam os projetos assim, é Midas, é Apolo, eu gosto muito dos nomes. Deuses. Deuses, né? Que traz mais engajamento até da própria equipe de testar, É, né? cara, e é porque super não é um legal. teste isolado, é algo Exato. mais que você quer que ele seja É uma validado. história, de na fato. verdade. E a gente- É uma né? história. E a gente testa muito, cara, assim. Nós, da Hipersaúde, Otimiza, nós somos conhecidos por 2 coisas, assim, ó. É os caras que mais erram, mas são os mais inovadores também. Executores. Exatamente. Faz parte do processo. É, cara, a gente sempre surge com algo que, na grande maioria das vezes, as pessoas não têm. Depois vira commodity, tá? Mas, cara, não tem. Olha que legal. Quando a gente chega na precificação, na criação do Apollo, nós pegamos 3 farmácias que a gente tocava tudo dentro de casa. A gente precificava, escolhia o mix de produto e comprava para essas lojas. Tudo pelo nosso modelo. Esse cara não atuava dentro da loja. Porque no Otimiza, se a gente mandar um pedido lá do escritório, o pedido fatura, tá? Chega na loja, com retorno de pedido e tal, super legal. E olha o que aconteceu. Depois de 3 meses, nós fomos devolver essas lojas pro dono. Cara, toma aí agora, a gente viu o teste aqui, beleza. Nós assinamos um compromisso de ter a melhor compra, de ter o melhor mix de produto. Sim. Olha o que os caras começaram a falar. Thiago, fica com a loja aí. Porque de vez em quando chegam a Losartano com 10 centavos de diferença. Cara, mas eu estou ganhando mais dinheiro, a minha margem de contribuição está maior e eu estou vendendo mais. E eu tenho tempo. Entende? É o que ele mais buscava. A gente vai chegar no momento, Jonas. Tô te falando aqui, daqui 5 anos a gente pega esse pedaço de podcast aqui e coloca lá. Que Mas a gente falou. é um fato, né? Daqui 5 anos. Fato. Nós vamos chegar no momento que Otimiza, onde a gente vai comprar, escolher o mix e precificar tudo automaticamente. Vai sobrar pro licenciado, vai sobrar pro dono da farmácia cuidar do cliente. Porque o varejo é sobre experimentação, é sobre novidade, vocês sabem disso. É sobre diversificação. O varejo, se você não estiver movimentando, fazendo a loja ali um organismo vivo o tempo todo, cara, você tem um desafio, você vai perder o teu cliente. Pô, Anador é Anador aqui na Drogazil, em todas as outras lojas. Commodity, né? Exato, cara. A gente vai chegar nesse modelo onde o cara despreocupa com funções básicas da loja e ele foca em como aumentar a venda. Tem um dado bastante relevante que eu acredito que a Otimiza ela traz hoje já 8 horas semanais economizadas para quem utiliza as funções como um todo e estão de fato buscando essa rentabilidade. E eu gosto muito de olhar para o nosso negócio, e eu acredito que o Thiago ele puxou um tema bem interessante agora há pouco sobre a faixa de faturamento, né? De sobrevivência do 0 aos 100 mil, do 100 aos 200. E eu acredito que esse tipo de clareza da fase e o uso da tecnologia de acordo com o momento que a loja está, clareia muito o que deve ser feito. Eu percebo só até pro nosso momento. Então, acho que seria bem bacana ouvir de vocês, da Gisele e do Thiago, do 0 aos 100 mil, qual tecnologia, qual usabilidade ou qual foco deve ser para que ele consiga vencer essa fase? Do 100 aos 200,
o que a tecnologia vai mexer o termômetro do resultado? Acima dos 300 mil. E, claro, dessas primeiras 3 fases, né? A gente pode falar de milhares de fases quando o cara tem um grupo de lojas e ele vai aumentando, mas até os 300 mil, olhando para os 3 primeiros passos, 1, 2, 3, quais seriam os termômetros que a tecnologia mais faz diferença em cada crescimento? Jonas, eu diria que, veja bem o que eu vou dizer, seja do 0 aos 5 milhões de faturamento, eu elegeria aqui 3 coisas que são primordiais e fundamentais para qualquer loja. E em momento nenhum esse empresário deveria deixar de olhar para isso. Seja ele um faturamento de 50 mil reais ou um faturamento de 1 milhão. Quando pensamos em tecnologia para agilizar o dia a dia, e eu vou citar três frentes aqui que eu... não é um segredo, sabe? Não é um mistério. Eu preciso comprar bem. A única maneira de vender de maneira eficiente é conseguindo uma condição comercial agressiva, mas mais do que condição comercial é conseguir comprar certo. O que comprar? Que produto que eu tenho que ter? O que o meu concorrente está comprando? Então, nessa fase de desenvolvimento e evolução dessas farmácias, olhar primeiro, comprar de maneira eficiente e estratégica. E não é só desconto. É comprar certo, quantidade, a variedade, a quantidade de SKUs. Segundo, ter uma boa estratégia de preço de produto definida pós essa estrutura. Às vezes, eu fiz muito isso no passado, né? Vai lá, estabelece uma política de preço e volta depois de 1 mês, volta depois de 90 dias. Lançamentos de produtos acontecem todos os dias, custo médio varia toda hora, a cada entrada de novo produto, principalmente dentro do canal de não medicamentos, a briga por preço é incansável o tempo todo. Então, não deixar de olhar para uma estratégia que olhe para o que vai gerar tráfego de clientes dentro da loja, mas também que gere margem, né? Que deixe na última linha potencial de sobrevivência e lucro para o dono da farmácia. E terceiro, ter os indicadores bem mapeados. Tem empresário que vende 1 milhão que tem dificuldade de entender o que é CMV. Tem empresário que vende 50 mil reais que já enxerga, eu sei que o CMV é o custo da mercadoria que eu estou vendendo, o que eu tenho que fazer para ter esse indicador saudável? E por trás de todos esses indicadores que garantem a sobrevivência da loja, incansavelmente buscar uma experiência que seja ofertada para o cliente que está entrando dentro da loja, capaz de falar assim, ele vai pôr mais produtos dentro da sacolinha, eu vou ter, né, condição de forçar o cliente consumidor, forçar uma palavra forte, mas de gerar para o cliente consumidor uma boa experiência para que ele leve mais produtos, consequentemente eu aumente o ticket médio e eu tenha uma venda por metro quadrado saudável. Então, eu tenho que olhar para a compra, eu tenho que olhar para o mix, eu tenho que olhar para a precificação, para que eu venda mais. Afinal, todos os donos de farmácia aqui querem vender mais e querem levar saúde para a população, né? E nesse contexto, Gi, essas 3 etapas em qualquer nível de faturamento. Olha que legal. Complementando o que a Gi trouxe aqui. Quando o cara tá vendendo até 100 mil reais, cara, ele tem que focar em vender. 70%, 80% do tempo dele é vender. É ele, cara, como é que ele faz um convênio ali com o supermercado que tá de frente. Exatamente. Cara, Legal. ele fazer a imagem dele vai fazer com que ele passe desses 100 mil reais. É a farmácia do Jonas. Esse é o ponto. Não tá na hora dele preocupar muito com marca, não tá na hora dele se preocupar com outras coisas. Ele tem que cuidar, a precificação e a compra tem que estar na régua, tá? Assim como a Gisele trouxe. Depois que ele passa disso, ele começa a olhar de uma forma diferente. Olha o grande erro. O cara vai lá e contrata uma consultoria e a consultoria fala para ele colocar 10 mil itens dentro da loja. Uma farmácia que fatura menos de 200 mil reais, ela vai ter no máximo 6 mil itens. E aquilo tem que gerar rápido. Senão vira ativo, imobilizado, parado dentro da loja. É prejuízo. Aí é prejuízo. Ele vai pegar um dinheiro que ele depende para fazer o negócio e vai imobilizar num produto que ele ainda não vende. E fica sem giro, né? Uma farmácia pequena, não adianta você colocar todas as linhas de perfume, todas as linhas de desodorante. É um erro crasso. Outra coisa, não desvie o olhar do que é básico. Farmácia é categoria destino. Então, se você começa a colocar dentro da farmácia, a gente fala pipa, né, lá em Minas Gerais, pipa, papagaio, enfim. Pipa. Exatamente, né? Tem outro nome para pipa em outros lugares do Brasil, eu não sei. Pra mim é pipa papagaio. Exato. Então,
O que é categoria de destino? 80% das pessoas que vão na farmácia vão para comprar o medicamento e depois ela compra as outras coisas. Se você está até 200 mil reais de faturamento, seu foco é medicamento e você terá uma parcela da perfumaria. Erro de farmácia que fatura menos de 200 mil reais, né, vamos colocar nessa primeira, indo para a segunda fase. Vende muito produto de promoção, então vai ter o Rexona, a fralda muito barato, dá muito giro, mas pouca margem. E aí tem um desafio. Na primeira fase, está olhando preço, compra, mix de produto, está alinhado. Segunda fase, começa a olhar um pouquinho mais para o salão, como que o fluxo dessas pessoas, se faz sentido melhorar a experiência de não medicamento e outras coisas. Começa a pensar em cuidar mais das pessoas também, que isso é uma fase importante, tá? Quem que vai cuidar do salão? Quem compra? Será que já tá na hora de ter um subgerente? Layoutização. Layout. Então, tem que ter uma frequência. Depois disso, Jonas, passou de 250 a 300 mil, aqui é imponência. Vou dar o exemplo de Barbacena. Joé? Lá é um bom exemplo. Se você pensar em marcas imponentes de farmácia, de grandes empresas, redes corporativas, você vai lembrar de 3, no máximo 4, que são as 3 que estão lá em Barbacena. De 300 mil reais para cima, você precisa estar num lugar extremamente adequado, ter mix de 7 mil itens para cima, ter um bom salão, gerar experiência, novidade, tá, para o varejo e construção de marca. Aí começa a pensar em canais. Desse faturamento para cima, fica muito mais fácil você gerar, obviamente, recorrência do cliente dentro da sua loja. Você já não depende tanto do atendimento. Eu vejo as pessoas ficar muito presas no atendimento. O atendimento é maravilhoso, que não sei o quê. Tá. Cara, beleza. Isso joga mais cliente para dentro da tua loja? Porque isso mantém. Então, nessas 3 fases, quando o cara passa de 300 mil, a imponência fala por si só. E lembra da comparação que a gente fez? Esse cara fica mais próximo do modelo como uma rede corporativa trabalha. Cara, o CMV desse cara, o custo da mercadoria dele é relativamente muito mais barato do que esse cara que tá na linha de sobrevivência. Legal, né? Muito. Então, ele precisa ir surgindo, ele precisa ir evoluindo ao longo do tempo. Hoje eu tenho certeza que você pega a loja que tá relativamente pequena aqui, você consegue jogar muita venda dentro desse cara, com o projeto de vocês e tal. Depois que coloca lá dentro, o desafio é como que eu mantenho essa venda dentro de casa. Né? Fidelizar, né? Exatamente. Tá? Então, é importante o empresário, o empreendedor, tá, entender em qual fase ele está para que ele foque naquilo que vai destravar valor mais rápido. Cara, isso é muito importante. Excelente. Senão ele fica buscando, ele vai lá buscar uma, sei lá, seja uma consultoria, uma ferramenta, que ela não condiz com a realidade dele. E aí, o que acontece? Ele perde todas as oportunidades de salão. Sabe por que o Nubank não nasceu dentro do Itaú? Porque numa operação que já está bem estruturada, é muito difícil o cara olhar e falar, cara, qual que é o gasto de energia para mim olhar para esse projeto aqui, piloto, para ver se vai dar certo? Pô, se eu crescer 5% aqui, eu ganho mais tanto. Entende? Então, sobrevivência, a oportunidade está no salão. Essa fase de maturação, né? Antes da gente pensar em prosperidade máxima aqui, a oportunidade está no salão, de quanto que eu vendo para cada cliente, olhar com carinho para cada detalhe. E aí a gente economiza energia, sabe? Muito bom. Eu percebo que depois de ouvir vocês agora, o empresário que ele começa hoje, uma farmácia, com uma tecnologia como a Otimiza, o nível de clareza que ele tem para chegar num patamar de 300, 400, 500 mil e ele realmente alcançar a estimativa da região que ele está é muito maior do que alguns anos atrás, porque hoje você tem uma inteligência que analisa mercado, analisa compra, precificação, mas ele começar um negócio tendo esse nível de sofisticação de gestão, traz para ele mais segurança, menos risco, não que não exista, empreender naturalmente você carrega tudo isso diariamente, mas quando você tem não só dado, mas você tem clareza do próximo passo,
a chance de você errar reduz. E aí, naturalmente, você vai ir para o caminho certo. Então, foi bem legal ouvir, porque eu escuto muito isso, o Victor também, dos nossos clientes, que ele está estagnado. E a estagnação, claro que ela pode existir de vários fatores, mas normalmente ele está tentando resolver o problema que não é a trava que está agarrando ele naquela fase. Mas deixa eu te devolver essa pergunta. Vamos lá. Ele tá estagnado há quanto tempo? Por exemplo, Sim. essa empresa tem mais de 10 anos? Como você conhece lá em Barbacena, algumas lojas centrais, que Sim. você sabe o dono da farmácia e tal, mas perdeu o mercado Perdeu. para as redes corporativas que chegaram lá, né? Inclusive para redes médias também. Sim. Um negócio do varejo que passa a fronteira de 1 década, 2 décadas, é um negócio maravilhoso. Sim. É um negócio, né? Cara, uma empresa que dura mais de 20 anos, quantas empresas no Brasil duram mais de 20 anos? Na média, pouquíssimos. até 5 anos, a gente tem um volume de fechamento Exatamente. gigante. Então, uma farmácia que tem essa resiliência, olhando para o futuro, o brasileiro ficando mais velho, todas as oportunidades que a gente tem, essa área da saúde. Pô, a gente vende um suplemento hoje a R$300, a gente está discutindo aqui o preço de losartano de um produto que custa 2, né? E às vezes 70% do nosso tempo de compra tá entre cotar losartana 10 centavos mais barato. Você vai ver o impacto daquilo é relativamente pequeno. Pequeno. O nosso sonho é construir, cara, um caminho onde que a gente muda cada vez mais a cabeça do dono, de quem trabalha junto com ele, e transforma o balconista num consultor de saúde de fato e mira para esse futuro. Porque o cara que está estagnado é porque ele está com a nota baixa daquilo que é percepção para o cliente consumidor. Repete, fala mais sobre isso. O cara que está com a venda estagnada é porque ele está com a nota baixa daquilo que é percepção para o cliente consumidor. Da autoavaliação que você comentou, né? Exato. Então, por exemplo, o que o cara espera de uma farmácia que está no centro de Barbacena? Mix de produto. Ele já está no centro, tá? Ponto, comodidade, talvez estacionamento, atendimento, Legal. salão. Uma loja, cara, pô, lançaram uma Carmed nova. Onde que eu vou? Cara, vou lá na farmácia do Jonas. Ele sabe Eu que lá sei que vai lá sempre ter. vai ter, né? Uhum. Exatamente. Então, quando ele olha que a nota tá baixa, pô, ó o exemplo. A gente viu um exemplo desse recentemente, muito legal. Qual que é a farmácia que o cara vai comprar o Monjaro? É da farmácia que tá com a luz apagada? É da farmácia que tá toda hora, cara, tudo aqui é popular toda hora, porque a gente também tem as nossas marcas. Uhum. Será que o cara olha e fala, cara, eu vou comprar um produto de R$2.000, será que é nessa farmácia que eu vou comprar? Então, se a gente não começar a levar a nossa farmácia para um modelo onde as pessoas olham e falam, cara, aí, aqui me traz confiança, segurança, pô, a credibilidade do cliente tá com a nota baixa, eu não vou comprar nessa farmácia. Uhum. Eu prefiro pagar mais caro, tá? Então, a gente precisa... As farmácias precisam saber exatamente em qual fase está e o que colocar, porque se eu cuido melhor dessa avaliação, que contempla mix, atendimento, layout, no final do dia sortimento também, mix, atendimento, layout, venda e sortimento, se eu cuido bem desses pontos, eu começo a dar uma nota mais próxima de 5 do que de 2, de 1, cara, eu vou vencer, vai crescer. Não, a venda não vai, você sabe disso, a venda não vai inteira pro digital, esquece. Digital é mais um canal. Mais um canal. Sim. Você traz uma venda nova pro cara, é um cliente que já é nativo lá, já tá comprando via Instagram, já tá comprando via WhatsApp. Poder de vocês de concentrar mais venda e trazer essa venda para dentro dessa loja também vai ser impactado pela nota de percepção do cliente. A gente faz, na mentoria, a gente tá trabalhando muito nisso. Eu quero fazer uma imersão que o primeiro momento é que o cara consiga validar onde de fato ele tá. Cara, para construir qualquer caminho, cara, é extremamente importante a gente olhar para dentro de casa e falar assim, cara, isso aqui eu sou muito bom, isso aqui eu não sou bom. E ser honesto, né? É isso, cara. Que o cara é vaidoso, o cara fala assim, o meu atendimento é o melhor da A cidade. gente vê muito. Eu ouço muito Eu isso, tenho cara. 30 anos nessa cidade. Quanto você tá vendendo? 100 mil. Cara, não adianta porra nenhuma você tá aí 30 anos nessa cidade, com todo respeito, viu, gente? Desculpa a palavra aqui. Então, é um negócio que é relevante pra você. Sim. E se eu dependo do dinheiro do cliente consumidor, eu preciso ser o que é relevante pra ele. Se eu começo... Eu tinha um hábito, quando eu trabalhava na compra, a Gisele também trabalhava na compra, eu tinha um defeito, assim. Tinha coisas que eu gostava de consumir que eu comprava pra colocar pra vender. Ah,
Naquela época não tinha tecnologia. 2006, não tinha essa tecnologia. Faz tempo. Cara, hoje a gente tem. Então, imagina, se eu começar a escolher as coisas ao meu critério, Sim. a chance de eu afastar o meu cliente é muito grande. Gigante. Entende? Gente, isso vocês não têm noção. Nasce muita loja orientada ao gosto do dono. Ontem eu vi uma farmácia, você viu? O cara colocou uma fachada... Ah, você não viu. O cara foi me mostrar uma loja lá no Ceará. Tá inaugurando uma loja. Cara, ele fez um prédio... Parece um consultório médico de um melhor dermatologista do Brasil. Um nível AAA de público que vai atrair e que às vezes não tá compatível com a A região A dele realidade. A região dele é D. Não vai encaixar, né? Não vai. Ah, eu não quero colocar vermelho na farmácia. Cara, é a cor da farmácia. Não adianta, tipo... Também não gosto, não. Se Sim. pudesse colocar outras cores. Mas... São conceitos. Exatamente, entende? Então, adequar... Ó que legal. Antigamente, gente, a gente colocava produto na prateleira e a gente vinha pela oferta e demanda. Era isso. Era o jogo de qualquer negócio, tá? O jogo de distribuição, quem chegava mais longe. Hoje é sobre comunidade. A comunidade do cara que escolhe ter uma farmácia popular vai ser a comunidade das pessoas, C&D, de um modelo e tal. Você pode avançar, não tem nenhum problema, tá? E atender mais pessoas. Mas tem que estar atento a isso. No final do dia, faturamento é quantas pessoas eu tenho na minha comunidade versus quanto que cada um que está nessa comunidade compra. O seu negócio é uma comunidade, o meu negócio Sim, é uma comunidade, todos né? nós. Os nossos negócios... Exato, tá? Então, se a gente consegue trazer para as pessoas um pouco mais dessa consciência, a gente fica mais fácil investir dinheiro na onde que vai dar mais ROI, sabe? Justo. Desculpa, acho que eu fui longo, né? Mas... Muito bom, excelente. muito excelente explicação. Voltando aqui para a ferramenta. Sabemos que caixa saudável começa numa boa compra, né? Uma compra inteligente. Eu tenho uma boa pergunta para vocês aqui, ó. Como que a Otimiza decide o que comprar, qual volume comprar, qual distribuidor comprar e o impacto nas últimas linhas lá pro dono de farmácia? Excelente pergunta. Boa pergunta. Se eu, o que eu economizar para você divide comigo? Sim. Legal. O que é mais valioso? Informação, dados. Acho que assim, para qualquer tomada de decisão e para enxergar de fato caixa dentro de uma companhia, hoje a gente usa aproximadamente mais de 20 ferramentas na retaguarda do Otimiza. Então, acho que a primeira coisa, entender o comportamento do consumidor. Às vezes sou assim, eu fico muito me policiando em conversas como essa, assim, para não repetir temas. Mas, gente, é impossível não falar do básico. E que as farmácias ainda têm muita dificuldade de executar o básico bem feito. Entender o comportamento de compra do consumidor vai determinar se de fato essa loja vai vender 100, se ela vai conseguir atingir 1 milhão em vendas, se ela está pronta para um e-commerce, se ela está pronta para as novas tendências e inovações que o mercado o tempo todo está ali forçando ela a fazer. Então, eu julgo que fazer a leitura do seu cliente, consumidor final, é indispensável e indiscutível. E aí eu vou levar agora lá para dentro da plataforma, sabe? Dentro do Otimiza existe um relatório chamado Análise de Mix de Produtos, e ele é capaz de dividir a farmácia que está em qualquer região do Brasil, de encontrá-la e entender cada uma das farmácias que tem na sua redondeza. Enxergar exatamente o que o cliente está comprando em cada uma dessas farmácias, trazer essa informação para um centro que seja possível de ser analisado, que não seja difícil para a adesão à tecnologia ser facilitada para o dono da farmácia, devolver para ele falando assim, ó, Victor, esses 100 produtos o cliente está comprando aí na sua região. Você tem dos 100, 50. Esses outros 50 estão faltando não tem dentro da sua loja. Logo, tá aqui por onde você vai comprar, a que preço você vai pagar e a sugestão de a que preço você deve vender para o seu cliente, de fato, não passar pela sua loja, mas ele passar. Que normalmente, utilizar. desculpa, Gi, mas que normalmente vai ser no preço igual ou melhor do mercado, Uhum. tá?
Então, o que vai mandar no caixa, no que vai sobrar na última linha, é aprofundar de fato e entender o cliente consumidor final e usar do básico. E não é ficar preso ali só no básico também, né? É se permitir inovar, sim. Eu espero muito pelo momento em que todas as farmácias estarão preparadas para usar um e-commerce de verdade, sabe? Para ter tudo inserido no digital, conseguir fazer. É um excelente canal de venda para o negócio. E cada vez mais o consumidor está digitalizado. Eu vejo pelos meus avós. Os meus avós já compram online. Legal. Hoje o meu já pai e minha mãe viciados em TikTok. Aí, ó. Você acredita, cara, que muda? Olha, é muito louco isso, né? Meu pai e minha mãe comprou um celular que já vem o TikTok instalado. A gente pode falar nome de rede social aqui? Bora. Pode? Tranquilo. Você pode, depois você corta. Tudo aí, certo, mano. Papo aberto. E aí, meu pai e minha mãe assim, meu filho, esse negócio aqui só manda as coisas que eu gosto. E até aí tava tudo bem. Só as coisas que eu gosto, as coisas que eu gosto. Um dia ela mostrou assim, meu filho, você compra esse negócio aqui pra mim? E eu falei assim, cara, olha que loucura. A minha mãe não vai. Minha mãe mora no sítio e tal, ela não vai numa frequência assim pra cidade. E ela pediu pra comprar, né? Cara, mudou. Esse é um produto que ela não vai achar em Paraguaçu, que é a nossa cidade. Mudou o comportamento de compra dela. Depois, minha mãe, assim, minha mãe é super empreendedora, doce, leite, ela vende uma pancada de coisa, ela é super legal. Legal. Carne na lata, tem que trazer pra você experimentar. Caramba, agora tu foi lá no fundo da Foi na infância. raiz. Deu até Carne água na na lata. boca. Até hoje lá na roça do meu avô, lá tem vez que meu tio arruma carne na lata. Nossa, eu adoro, eu trago pra São Paulo. Cara, aqui, é bom, o sucesso aqui é a carne na lata da galera. Legal, tem que trazer cara. pra galera. Que barato. E ela virou e falou assim, meu filho, eu quero muito que você filme e coloque isso aqui no TikTok pra mim. Então, olha que loucura. Então, esse é o poder de influência. Muito. Aí, olha que... Como que a gente vai escolher um mix de produto de um negócio que tem mais de 5 mil itens, olhando para trás? Assim como a Gisele trouxe, eu tenho que olhar para o consumidor o tempo todo. E dentro do Otimiza, ele tem as tendências. Às vezes surge um produto novo, cara, que é tipo, produto super inovador, a tendência ele traz a curvinha, cara, ó, esse produto acabou de chegar, mas ele está crescendo muito rápido nos últimos 10 dias de venda. É assim como a gente capturou crescimento muito forte de Princípia, né? Que, pô, queridinha do Brasil, marca maravilhosa de grandes amigos nossos. Skelt, que é com cream, hidratei. Cara, produto que a gente até então nunca comprou. Eles começam a aparecer no nosso cenário e ele aparece no nosso pedido de compra. Antes de ser cadastrado. É legal, né? Interessante, muito. É interessante. E como o caixa é rei, Vitor, a gente só consegue fazer uma boa compra a partir do dinheiro que está disponível. A farmácia, seja ela numa fase de crescimento, maturação ou já no nível de prosperidade, o dinheiro tem que estar direcionado. O que é o desafio? Qual que é a quantidade de dinheiro que eu coloco em medicamento de referência? Qual que é a quantidade de dinheiro que eu coloco em produtos inovadores? Por exemplo, quanto de Monjaro que eu vou comprar? Um produto caro. 10 seringas lá, dependendo Da 10 farmácia canetas. não tem condição de comprar. Exato. Não tem condição. Então, a gente já direciona como cota de compra para colocar o dinheiro no lugar certo. Senão o cara quer comprar muito daquilo que ele gosta de comprar. Sim. Entende? Uhum. É igual a gente chegar para fazer um churrasco, vai no supermercado e a gente quer gastar 70% do dinheiro só com carne, né? Tem as outras coisas que a gente precisa complementar. Essa inteligência, ela usa um algoritmo. É bem interessante isso. Para a compra, são os 20 provedores de informação, como a Gisele trouxe. Para mix de produtos, são em torno de 10 provedores de informação. Para precificar, é uns 10 provedores de informação. Então, a gente tira tudo que não serve e o apurado do apurado para te dar a garantia que aquilo é o melhor a escolher. Às vezes, tem alguma loja lá da sua cidade que, pô, tá vendendo para a prefeitura, vende muito, aquele produto é destacado, mas ele mostra que ele tem um comportamento anormal de todo o resto do Brasil, assim. Excelente, cara. Tá legal, né? Muito massa. Então, a gente tá aprendendo muito isso. Ferramenta de escolha de ponto. Olha como é que era no passado. Muito legal ouvir no site. Você viu? Isso é uma coisa que não Eu vou tinha te um dar- ano atrás, praticamente. Eu vou te dar a versão nova pra você experimentar. Bora, Tem uma manda versão lá. que vai sair daqui 2 semanas. Boa. Bom, É.
Antigamente é assim que a gente escolhia ponto de farmácia. Molhava o dedo na boca e ficava assim, cara, eu acho que é lá que a gente tem que montar. Tem os caras da internet aí que os caras falam, não, aqui é o melhor ponto. O que a gente faz hoje? Quais são as características de quantas pessoas moram naquele lugar? Qual que é o fluxo dessas pessoas? O trânsito está sendo considerado. Legal, né? Muito. O trânsito, a quantidade concorrente, eu trago a média para você. Não é o que eu acho que vai faturar, é o que fatura naquela região. E aí eu analiso se você é competente ou não para faturar R$500 mil. E essa análise de competência, ela é feita como? Nesse caso, ela é personificada, né? Por exemplo, eu olho para você, vou te explicar aqui porque isso a gente não conseguiu colocar como algoritmo. Mas, por exemplo, o Jonas tem condição de investir, por exemplo, R$500 mil para montar uma farmácia nessa região? Entendi. Entendeu? Primeira análise do cliente e a análise das ferramentas. O próprio dado de IBGE, informação de algumas plataformas como GeoFusion, Space Data, que traz de fato a informação do cliente consumidor, quanto é consumido em HPC, produtos de higiene, perfumaria e beleza. Tráfego de pessoas naquela rua, fluxo de carros. E aí a gente aglomera todas essas informações para falar assim, olha, se montar aqui, nessa esquina, a probabilidade de vender R$500 mil acontece em 9 meses, Exatamente. em 12 meses. Essa análise de competência, ela envolve também o histórico, se ele já teve um negócio no varejo ou não, se ele já teve farmácia ou não, se ele tem ou não. Perfeito, acho que a sua pergunta tá mais linkada ao perfil do empreendedor, Isso, né? ao perfil do empreendedor. Entendi. Cara, para montar um bom negócio, a primeira coisa é dinheiro, né? Sim. E experiência nesse contexto. Hoje, o que a gente não faz? Se o cara... eu quero montar uma farmácia, Thiago. Beleza, você vem de onde, tem experiência e tal. Se ele não tiver um sócio operador, não vai. Esse é o primeiro ponto, tá? Se ele não é desse negócio... Se for só investidor, não vai pra frente. a gente já cometeu esse erro, cara, assim, enfim, normalmente tem que ter alguém não dá que certo. entenda do... a gente já atendeu muito cliente investidor que ele não tinha um fria. sócio operador e não avança. E farmácia, para quem não é do segmento, é igual aquela história do ovo de avestruz do passado. Não sei se vocês lembram. O cara falava que o ovo do avestruz você vai ficar milionário e tal. Cara, isso é uma fria. Sabe o que eu acho engraçado, até puxando esse ponto? Quando, às vezes, algum familiar pergunta ou percebe que a gente está inserido no varejo farmacêutico, fala, cara, que mercado bom, tem farmácia para todo lado. Não, você escolheu muito bem. Não acho que esteja errado, é um ótimo mercado. Mas é um mercado de alta complexidade de gestão, não é um mercado fácil e amadorismo não é igual no passado. As margens eram maiores, a concorrência ela era reduzida e o nível de detalhamento que tem que se ter dentro de um negócio de varejo é muito alto, diferente de serviço, consultoria. Então, eu acho engraçado a percepção de quem tá de fora, porque como vê muita loja abrir, muita loja grande, e ver poucas lojas fecharem, na percepção, parece que não fecha, só abre. A gente que tá no bastidor e conhece, vocês principalmente, vem muitas lojas fecharem. E é engraçado como o mercado de consumo, ele tem essa leitura totalmente diferente de quem tá operando a loja de fato. Desculpa, para pensar. Tudo que era linha branca foi pro digital. A gente vai comprar essa TV aqui, a TV é marca tal. Cara, você já sabe o tamanho que você quer, você vai pra internet. Esses espaços começaram a virar farmácias. Né? Então tem muita loja de magazine que virou farmácia. A gente tem uma... Verdade. No Norte e Nordeste, cara, boa parte de lojas nossas eram... Tu vê longas avenidas com lojas, né? Tu vê 10 lojas numa rua. Uma do lado da outra, uma em frente à outra. E a farmácia influenciando até o consumo que tá lá dentro do supermercado agora, né, cara? Porque tem algo que é vendido na farmácia que faz as pessoas se alimentar melhor. Ou consumir menos. E aí, o supermercado começa a olhar e fala assim, cara, também vou montar uma farmácia, esse negócio aqui é maravilhoso. Então, quando você para pensar, todas as pessoas, eu acho que tá todo mundo falando disso, mas eu acho que é interessante reforçar, todas as pessoas querem viver melhor. Meu menino de 9 anos, ele tem um whey dele. Legal. Ele fala assim, pai, eu quero que você faça um negócio desse aí de planilha de alimentação igual pra mim, assim, sabe? Barato. 9 anos. O novinho era viciado em Coca-Cola, cara. E eu dava Coca-Cola pra ele, zero problema. Não dava com tanta frequência, tá, gente? Então calma, não me apedreje. Sem hate. Ele virou pra mim recentemente e falou assim, pai, não toma esse negócio não. Esse negócio destrói os ossos. Olha só. Olha a informação. Hoje o Henrique olha nas coisas e fala, pai, isso aqui tem proteína. Então, eles estão com uma quantidade de informação para viver melhor
Aonde a farmácia, cara, virou o centro de atenção de tudo, né? Fora as farmácias que existem, ô Jonas, que elas não são contadas. Tanto de influenciador que você conhece, cara, que os caras têm linha de produto inteira, assim, grande. Uhum. Quantidade de gente que eu vejo lá no TikTok vendendo produto. Muito. Que gente pra caralho vendendo produto lá. A gente não nem chega perto desse número. A quantidade de gente, que empresas que nasceram ontem, cara, que os caras estão faturando muito, assim. São produtos, são projetos super legais. Então a gente olha pra tudo isso. Esse dono, voltando à sua pergunta, esse dono de farmácia é importante, o perfil desse cara, quanto que ele tem pra investir. Cara, se a loja dele... Pô, tem cara também que o cara tá no lugar certo. Se você que tá em casa, que me conhece... Tá em casa, pode estar em outros lugares também, né? Que me conhece, se eu já avaliei um ponto seu, eu falei assim, cara, que é um sócio, é porque nesse contexto é o seguinte, o cara tá num lugar excelente, o cara tem uma loja, cara, que pode bombar, mas ele desacreditou do negócio. Acontece muito, chegar na loja e falar assim, pô, Jonas, que loja legal e tal. O cara fala, ah, não, muito concorrente, que não sei o que e tal. Às vezes o cara tem um dinheiro, tem a loja, mas a mentalidade do cara, assim, já foi. Não vai ser eu que vou conseguir salvar o cara. Várias vezes eu estendi a mão e falei, Jonas, quer um sócio? E aí o cara pega, cara, pau na máquina e o cara vai. Então, tem o perfil manda, a quantidade de dinheiro que ele vai investir manda, e o lugar onde que ele está, qual que é o modelo dessa loja, tudo isso influencia para uma loja de sucesso. No final do dia, a gente quer acertar, né, cara, em todos. A gente tem uma taxa de fechamento que é menos de 1% dos últimos 5 anos. Excelente. É, muito, muito, muito pequeno. Menor que o mercado em fechamento e maior que o mercado em crescimento. Exato. É isso hoje que eu vejo que a Otimiza traz de inovação, e até quando a gente vai falar da taxa, né, o resultado, o termômetro lá que traz realmente um crescimento, hoje são mais de 60%, certo? Que a Otimiza ela consegue implementar de eficiência, e eu acredito que isso está muito ligado aos dados que o dono da farmácia ele tem na mão dele ao ter a leitura da Otimiza sobre a própria loja. E isso traz uma provocação que eu acho que ela é muito interessante sobre estoque. O estoque, ele é parte, né? Ele é como se fosse um órgão ali essencial dentro os outros setores como um todo da loja, mas que se ele não tiver giro, ficar parado, além de prejuízo, ele traz uma estagnação ali do próprio capital do dono, né? Como que a Otimiza hoje, ela impacta nessa leitura de estoque? Eu sei que vocês têm uma inteligência, que é a Isa, que ela traz até, como o Thiago falou, e a Gisele também, no próprio WhatsApp dele, um produto que está alguns dias sem vender. E traz pra gente um pouco desse contexto, dessa leitura, porque ela é muito facilitadora, né? Na palma da tua mão, tu vai receber uma mensagem sobre o que você deveria estar dando mais atenção, mais giro, ou até mesmo estar colocando na tua loja. Um dos erros mais silenciosos que existem hoje dentro da gestão de uma loja é estoque parado. Recentemente, as últimas lojas que entraram, né, para conhecer a solução, olha que dado importante, de 10 a 25% do estoque delas é de produtos parados há mais de 90 dias. Mais de 90. Mais de 90 dias. Isso responde até a tua pergunta anterior, né? Caixa, tá ferindo caixa diretamente, mas é silencioso. A caixinha de remédio tá ali ou a caixinha de remédio, ou até mesmo a perfumaria, né? O não medicamento que tá dentro da farmácia, tá ali, eu digo, que pagando aluguel dentro da farmácia. Então, é uma ação silenciosa que precisa ser observada o tempo todo. Tem um relatório específico dentro do Otimiza que entrega para a loja exatamente a análise crucial da realidade de tudo que ele possui dentro do estoque dele. Curva ABC ainda é um tema muito comum, não se usa mais para compra, né? Mas se usa para uma identificação real de qual a saúde do estoque desse empresário, né? Quantos por cento do que eu tenho dentro do meu negócio é curva A? É curva B, é curva C. E aí olha-se muito para esse abastecimento exacerbado. E às vezes, quando a loja começa a apresentar risco de caixa, corta a compra dos produtos de curva C ou de curva D, que é onde a gente tem a maior concentração de variedade de itens, não em volume, eles representam pouco na venda final, mas a quantidade desses produtos é extremamente significativa. Mas também é onde, se errar, esse produto vai ficar parado e ele vai ficar estagnado ali, comendo a margem o tempo inteiro da loja. A Isa, nossa solução, nossa agente inteligente, ela foi educada e está sendo treinada o tempo todo. Tem uma
bateria de consultores ali, especialistas. Eu gravei um vídeo recentemente que eu falei assim, ó, os melhores consultores do Brasil estão, nesse momento, educando a nossa inteligência artificial, a Isa, que é a nossa agente, para que esse dono de farmácia receba esse diagnóstico da seguinte forma. Victor, 15% do seu estoque está composto por produtos parados. Primeiro, eles pertencem à categoria de não medicamento, de anticoncepcional, de antimicrobiano, de uso geral. E o que você precisa fazer para eliminar esses produtos agora é, primeiro, identificar onde esses produtos estão. Se eles forem não medicamento, a gente vai trabalhar na leotização deles. Segundo, preço. Nós vamos entender se a precificação desses produtos está adequada, porque, olha que engraçado, acontece com muita frequência. O produto está parado na loja, mas ele é curva A no mercado. Não deveria estar parado. Não Deveria. Uhum. Então, significa, o preço está desajustado, ou o atendimento é muito ruim, ou a loja sofre porque ela não tem um bom estacionamento na frente da loja. A loja é suja, mal iluminada, Layout ruim. layout ruim, perde. Tem muito produto que está parado em estoque, não é nem pelo preço. É porque a loja é feia, a loja não tem... Não é atraente, loja né? precisa A ser atraente, experiência, ela tá É. baixa. Ele até coloca o produto dentro da loja, mas ele... Né, Mas uma série parado. de ações que são invisíveis corroem o caixa o tempo inteiro e vai aumentando esse indicador. Então, a Isa traz essas respostas analisando o contexto da farmácia. Se é uma loja que vende 100, se é uma loja que vende 200, meio milhão. E o que você precisa fazer imediatamente? Porque estoque parado, felizmente, é uma ação que dá para atuar na hora. O produto está lá. É revisar o atendimento, revisar a precificação, revisar a layoutização e não errar mais. Não errar. Uma vez que eliminou esse produto, o sistema, o software tem que entrar de uma maneira muito empenhada em bloqueou ali para esse produto não sair mais, porque ele vai vender naturalmente. Se não tiver uma metodologia por trás ali para bloquear esse produto para ele não sair mais no pedido de compra, o comprador vai lá e compra de novo um produto que você acabou de conquistar. O fato de eliminar ele se torna parado de novo dentro do estoque. Então, é o erro mais silencioso, é o que mais acontece. Chega toda hora licenciados ali com essa taxa que eu particularmente, eu acho um absurdo. A gente trabalha com produto parado, toda loja vai ter. É Mas natural. é muito grande. Mas é muito. Tá chegando muita rede média também. Muita gente com acima de 6 lojas e tal. Pra conhecer o Otimiza. E a nossa primeira análise, né? Um raio-x. E esse relatório que a Gisele trouxe, ele traz a qualidade do estoque de acordo com as tendências de mercado agora. Olha como é que a Shein faz isso. A Shein faz isso ao inverso, né? A Shein é um case, assim, surreal. Os caras testam vendas, produtos, colocam à venda produtos que nunca foram produzidos. Loucura, né? Muito. Só pra você ter noção, na Shein tem outras plataformas também, que o cara vai lá e fala, cara, qual que é o melhor suporte para celular? Qual que é o melhor copo? Será que é possível criar um copo com suporte de celular? E os caras colocam esse produto para testar a venda. Se as pessoas começam a procurar muito, os caras vão, fabricam o produto. Fabrica o produto. Para começar a vender. Olha que legal. Interessante. O Interessantíssimo. cara não vai ter o cara não vai ter perda. Quando tu Não foi tem na estoque. China lá, tu deve ter visto coisas Cara, absurdas, né? muito louco, cara. Legal. A viagem que Coisa... você fez. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, a gente tem que dar um jeito de levar isso pra dentro do Otimiza de uma forma mais simples, assim. Obviamente, não para criar os produtos, mas o que vai ser tendência. Olha que legal. Nessa qualidade de estoque, Gisele manja muito mais que eu, mas eu vou trazer só a lógica aqui do negócio, que é, imagina um estoque que ele tem perfumaria, medicamento e, sei lá, genérico. E como se fosse 30%. Não que é assim, tá, gente? A Gisele desenvolveu junto com o time de tecnologia uma visão onde que ela calcula a qualidade desse estoque de cada área e depois desce para a subcategoria. A hora que você olha e fala assim, cara, mas da minha curva A, na verdade não vamos falar curva A mais, né? A gente tá com num debate em cima disso. Os produtos mais vendidos. Dos produtos mais Formadores vendidos. de opinião. Exato. Qual que é a qualidade do meu estoque? As lojas que têm do que deveria ter 1.000 produtos, só tem 30, então ela tem 30% de 1.000 produtos, ela só tem 300, ela só tem 30% do ideal, ok? De assertividade. De assertividade de estoque.
Quando ele da curva A, do que é mais vendido, ele só tem 30% de assertividade do estoque, o que vocês acham que acontece com os demais? Vai estar relacionado ao que é formador de opinião, ao que vende mais. A qualidade do estoque despenca. Então, do que é mais vendido, se a qualidade está ruim, das outras curvas, um produto que vai levar 1 mês para vender, vai estar muito pior. E aí o dono da farmácia, o comprador, vive um caos, né, cara? O que eu coloco aqui? Pô, porque eu tô comprando, tá ficando parado. E daí vem um erro que acontece depois. Estar no lugar errado, com o preço errado, ou como a G trouxe, tanto atendimento e o layout dessa loja. A qualidade agora que a gente mede é como que eu deixo a assertividade desse estoque mais próximo do ideal de acordo com o meu tamanho de loja. E aí ele sugere listas. Cara, ficou muito fácil. Mesmo assim, o dono da farmácia fala assim, cara, será que eu coloco esse produto? E o que é legal, na hora que ele coloca e começa a ter giro, cara, fala, nossa, acertei. Não... Aí ganha. Aí já era. Essa semana eu escutei um cliente, né? Ele falou assim, ó. A gente ficou numa briga com ele, né? Compra o mix de produto, uma briga saudável, né? Uhum. A gente sugeriu ali os 30 novos produtos, 30 novas inclusões, né? E o dono de farmácia é resistente, né? Não, já. Vou colocar agora não, já eu coloco. Ele veio essa semana, né, pra feira, e ele me parou e falou assim, poxa, Gisele, eu devia ter feito isso há mais tempo. Todos os produtos que eu coloquei, eles levaram menos de 7 dias pra sair da loja. E era um produto que a loja Interessante. Legal, né? nunca... Então, ele não tinha o produto, nunca teve. Houve a resistênciazinha ali, que é natural, mas foi lá, colocou, é muito rápido, porque o estudo comprova que o consumidor tá comprando. Uhum. Ele só não Um tá dado, né? comprando. Não Sim. opinião. Ele não tá comprando de mim, ele não tá comprando na minha loja, mas ele tá comprando na loja do concorrente. Perfeito. E otimiza considera a correlação. Olha que loucura. Qual que é o sentido de você ter todos os produtos de nutrição? É São mesmo? as fórmulas. Uhum. Fórmulas. As fórmulas infantis, como que, se você tem todas elas, se você não tem elas, qual que é o sentido de você ter uma linha de, por exemplo, uma madeira completa? Não está correlacionado? Entende? Então o otimismo começa a entender a correlação. Cara, se você tem isso daqui, todas as vezes que vende isso daqui no mercado, isso daqui está correlacionado. Entende? Diferencial grande. Legal, né, cara? E aí a gente começa a ver que isso faz com que a qualidade do estoque também aumente. Por exemplo, se eu tenho um produto que está correlacionado à criança, né, a linha infantil, ele vai puxar também o medicamento, ele vai puxar outros produtos que não são medicamentos, que é da linha OTC, para essa mesma cesta de carrinho. A gente já está fazendo, o Otimiza já tem em alguns softwares, tá? Porque a gente depende de homologação também. A gente tem 14 softwares homologados hoje. 19 só. 19? Ótimo, excelente Bom. notícia. É. E a gente depende muito do software, mas a gente já começa a sugerir tanto o cross-sell como o upsell, assim, sabe? Excelente. Legal. Então tem muita coisa acontecendo, cara. Legal. Tem, assim, o Otimiza é uma escola, o Cell é um projeto surreal. Tem que contar De um forma pouco. indireta, agrega o ticket médio, Exato. faz ele vender mais, a margem melhor muitas das vezes também. As pessoas se preocupam muito, Vitor, com ticket médio. Eu até gosto da ideia, mas parte muito para aquela ação que, cara, tem que vender mais pro cliente, tem que vender mais pro cliente. Cara, a gente tem que parar de vender para as pessoas e começar a servi-las assim como elas querem. E olha que loucura. Nós temos clientes que, através do Otimiza, eles começaram a colocar só meta de quantidade de itens por atendimento. E aí, o que você faz? Olha que legal. Cara, eu tenho um objetivo. Eu quero aumentar a quantidade de itens por atendimento. O que você faz? O que eu vou falar pro meu balconista a partir de hoje? Pro cara que tá lá atendendo e tal. Olha, a partir de hoje, a meta seja a sua comissão, sua premiação, está correlacionada à quantidade de itens que você vende por atendimento. Cara, muda totalmente. Porque o cliente já não quer mais chegar na farmácia, toma aqui esse produto, empurra aquilo, que não sei o quê. Ele quer ver se você tem conhecimento com profundidade para Sem falar dúvidas. sobre saúde e inserir uma cesta legal. A farmácia que não faz isso hoje, o influenciador faz melhor, Faz. não é? É um excelente formador de opinião, o influenciador. Exato. Né? Como antes, ou como deveria hoje também, um farmacêutico ser, né, o gerente da loja, porque o estabelecimento ele é de saúde e bem-estar.
E a partir do momento que a pessoa entra na loja buscando informação e ela não recebe, outro dia eu fui até fazer uma compra, mas era um produto de tecnologia, a gente fica muito decepcionado quando a pessoa que está nos atendendo, ela não sabe responder uma pergunta básica. Cara, aí eu perguntei a funcionalidade de um fone lá da Apple que era novo, ela falou, não sei. Parece com o último modelo, não sei te falar. Então, assim, isso acontece em um produto de, digamos que um nível de complexidade baixo, que é a usabilidade de um produto de tecnologia, o que faz? Não, agora imagina um medicamento. Como que esse medicamento, essa vitamina, esse suplemento, ele pode me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu percebo muito isso, às vezes, né, cliente relatando para nós, a dificuldade de explicar um conceito básico de um determinado produto da loja para o consumidor que ele espera essa explicação, essa informação, principalmente o idoso, né, uma linha de público muito comum, e em relação a, por exemplo, seu filho que na palma da mão consegue saber aquilo sem precisar perguntar para um humano e sim para uma IA, por exemplo. Cara, olha que legal. Para toda a sua comunidade, assim, sei que você faz um trabalho maravilhoso. E olha o que a gente deveria estar fazendo daqui para frente. Cada farmacêutico, cada dono de farmácia, assim como os farmacêuticos também são, deveria virar a âncora do negócio. Esse é o cara centro de conhecimento. Esse é o cara que as respostas vêm dele. Ele trabalha com jaleco branco, é doutor Beltrano. Assim como a gente faz muito no norte isso, tá? Muito comum lá ainda isso? Muito comum. São os doutores mesmo. Cara, sabia que farmácia só perde pra mecatrônica de dificuldade, né? A farmácia é uma Química, faculdade né, cara? fodida, assim, pra fazer, cara. Não é qualquer um que faz. Química eu tive dificuldade na faculdade. Exatamente. O meu não teve, né? O meu, matemática eu tive dificuldade, tô brincando. Matemática era o forte, assim. Mas, enfim, o dono da farmácia, hoje ele tem mais um canal pra comunicar, que são as redes sociais, mas ele sempre será o âncora. Por muito tempo, os donos de farmácia eram os caras, eram os vereadores, eram os prefeitos da cidade, porque ele era alguém de confiança. Que interessante. É. Conhece muito cliente assim? Muitos. Vários deputados que surgiram, por exemplo, Varginha tem vários que surgiram da farmácia e depois viraram deputados. Presidentes eu não conheço ainda, mas pode ser que tenha. Já. Pode ser que tenha. Não será nós, né, Gisele? A gente não tem esse sonho. Já tive o sonho de mexer com política, hoje não tenho mais, não. Olha só. Enfim, esses caras são âncoras. Quem tá junto com ele, que é o balcão, se ele não tem a resposta, tem um âncora que tá do lado. Na nossa época de balcão, agora, né, inclusive tá muito forte isso, você precisa começar a colocar esse cara, a farmácia como um diagrama e esse cara como ponto central do negócio. Porque no final do dia, ele é o principal influenciador, que agora ele tem um meio para fazer isso, né? Quando meu filho vai para uma IA, esse é o canal que ele conhece, mas talvez ele não vai ter 100% de certeza, talvez ele vai validar a informação com você. Validação. E todo medicamento precisa de informação, que é uma coisa que a gente não faz. A pessoa quer pegar o medicamento e ir embora rápido. Cara, quando você está preparado para tal, vestido como tal, organizado para fazer isso, cara, ganha o renome. Por isso, eu nem sei se a gente foca aqui, era otimiza, mas Tranquilo. dentro do processo de transformação da farmácia, você começa a olhar um lugar a muito mais saúde. Por exemplo, as pessoas que vão colocar botox hoje e tal, parará, de vez em quando a gente dá uma reformada também, tá? Adoro. Viciante. Você chega lá, cara, se a clínica não estiver preparada para te deixar, como é que eu posso te dizer, mais bonito, com mais alta confiança e parará, cara, você vai embora. A farmácia não é diferente. Então a farmácia é um porto seguro para o uso do medicamento que você vai fazer. E você precisa ter essa segurança. Aí entra esse cara que é farmacêutico / influenciador, que eu quero olhar pro Jonas e falar assim, cara, quando a discussão for essa, eu vou pegar o telefone e vou ligar pro Jonas, sabe? A gente precisa resgatar isso com mais força, porque isso virou moda e o influenciador tá levando parte dessa informação que o dono da farmácia, o farmacêutico tem, e o cara influenciador, na grande maioria das vezes, não tem, tá? Tem vários influenciadores que são farmacêuticos, mas a grande maioria não tem, e tá falando de produto. E a gente não fala de produto. Não fala. Então, usar esses canais assim é extremamente importante, cara.
nem toda venda, Vitor, nem todo atendimento precisa provocar venda. Às vezes você tá garantindo a segurança, a confiança, e depois o cara volta com você, Volta, né? Vendendo o futuro. Exatamente, Principalmente quando tem uma recomendação bastante ética do farmacêutico sobre a situação. Isso. Segunda-feira visitamos um cliente aqui em São Paulo e ele falou justamente isso. A pessoa que vai até a farmácia buscando às vezes um remédio. Ele até deu um exemplo de um senhor que foi lá buscar um remédio para pressão e ele começou a investigar naturalmente os sintomas, por que ele precisava, porque ele não tinha prescrição para tomar remédio para pressão. E aí a indicação dele foi: vai ao médico para confirmar se realmente o senhor precisa, né? E eu acho que isso que é interessante, porque quando a pessoa vai até uma farmácia e a devolutiva que ela tem não necessariamente é de um medicamento, e sim de uma informação e de um cuidado, o nível de relacionamento criado, o vínculo que ele vai ter, naturalmente vai ser maior, porque a solução, ela não vai ser pontual, ela não vai ser algo somente para aquele momento que o cliente está vivendo, e sim para a relação que ele vai carregar. Quando ele precisar, alguém da família, ou até mesmo quando ele for recomendar numa conversa, como foi essa história, assim como tu contou uma história agora, a Gisele e o Vitor, a gente tem a nossa história, ele vai ter a história dele com aquela farmácia. E isso cria uma relação dentro do próprio ambiente ali da família muito forte. Porque principalmente farmácia de bairro, que a gente vai ver que existe para todo canto, né? Esse cliente, inclusive, é uma farmácia de bairro, ele fala: cara, se eu perder o Joãozinho, pra mim é terrível, porque ele é um formador de opinião forte no bairro. Agora, pra uma rede média ou uma rede já um pouco maior, numa área central, às vezes não faz diferença. Então, acho que é muito legal quando Mas a gente eles ouve um estão relato fazendo desse. isso melhor do que a farmácia pequena. Melhor, sim. Então, pega lá o farmacêutico, prepara, Sim. coloca no centro, tá lá com o hub de saúde. Sim, Estão colocando no centro. sim. Então, essa é uma oportunidade, sabe? O atendimento, ele tem que passar por isso, assim. Sim, Sabe? sim. O cara estuda muito, como você falou, que é difícil. Cara, é muito E explora difícil. pouco o potencial que ele tem como autoridade que ele tem, né? Exato. E às vezes não é... Porque, pô, o salão da farmácia é a tela do Instagram também, cara. Exatamente. também. É melhor até. Por Exatamente. isso a importância de não só o influenciador aparecer, mas ele ser um formador de opinião do próprio negócio. Exato. Isso é fidelização de Isso é cliente. fidelização. Isso é fidelização, verdade. Legal. Muito bom. Boa. Vamos encaminhando para a parte final. Acredito que o papo aqui ele poderia durar muitas horas, né? A gente tem bastante conteúdo legal, vocês têm uma sabedoria tremenda, mas vamos olhar um pouco para o futuro agora, que eu acho que o fechamento de toda conversa que envolve tecnologia é sempre o que a tecnologia ainda vai trazer daqui para frente. Então, as farmácias, elas precisam se adaptar, isso é um fato. O momento eu acredito que é bem oportuno, porque a acessibilidade da informação vem se tornando cada vez maior, né? Não só com o que já existia, mas com a IA. A IA, então, ela traz uma velocidade de resolução bastante interessante. E daqui para frente, as farmácias elas precisam entender cada vez mais esse movimento. Vocês, como especialistas, né, e fundadores, né, precursores desse movimento de tecnologia no varejo, acredito que a Otimiza, nesses quase 12 meses, né, de existência, ela já conscientizou bastante. Esse episódio, por exemplo, ele é também um desses propósitos, né, conscientizar mais. O que vocês veem com o que as farmácias deveriam estar olhando para os próximos 5 anos ou para a próxima década, quando se fala não só de tecnologia, mas de sobrevivência mesmo, para que ela não venha a dar tiros errados, né? Ela saber aonde ela vai colocar energia, o que ela deve focar, para que ela acabe não perdendo essa oportunidade tão relevante que é esse momento que não só otimiza, mas inteligência artificial como um todo, ela vem trazendo para qualquer negócio, mas pro varejo, eu vejo que o impacto é muito importante, porque pequenos percentuais trazem um aumento de rentabilidade e um corpo mais sustentável ali para o negócio continuar de pé. Excelente pergunta. Eu acho que tem que dividir ela numas 3, assim. A tecnologia vai continuar cada vez mais invadindo, né? Já invadiu e vai invadir cada vez mais. E eu acho que eu simplificaria dizendo assim, o motivo pelo qual o Otimiza foi criado foi pensar em otimizar o dia do dono da farmácia para que ele tenha tempo para cuidar do que é mais importante, que é o cliente. Eu focaria todas as energias para o futuro, presente e futuro, no cliente. Todas as respostas que a gente precisa, a gente encontra
lá, entendendo o comportamento de compra dele. E o convite, eu acho que para nós, para o dono de farmácia, é se render mesmo, sabe? A tecnologia tá vindo. Se a gente não se Baixar a guarda, né, permitir, baixar a guarda, se permitir usar, a rede corporativa, por muitos anos, esteve na nossa frente, por muitos anos esteve, não mais. Porque a tecnologia nos permitiu brigar de igual por igual. Antigamente, só a rede corporativa tinha informação, tinha dados em mãos para poder tomar decisão. Hoje não, hoje a farmácia independente consegue ter acesso a uma informação de ponta para tomar decisão baseada no cliente. Então, se permita usar. A gente né? tá até tomando decisão junto com eles também, né? Exatamente. E o Otimiza foi criado para tentar minimizar, sabe? Ter que ter 20 ferramentas diferentes. A gente sabe o quanto isso é complexo Muito. de fazer. É impossível administrar 20 ferramentas diferentes. Então, se render a essa utilização consciente, coloca de fato a farmácia lado a lado com a rede corporativa. Concordo. Lado a lado mesmo. Então, se renda, mas com muita consciência, né? Porque tem ferramenta espalhada infinitamente, a gente tem acesso a N coisas. Algumas funcionam, outras não funcionam. Outras são apenas... Eu escutei um podcast essa semana que uma moça falou assim, ó, às vezes usar a inteligência artificial, a tecnologia, sem estudar a seu favor, é só uma pessoa desinformada com uma assinatura premium em mãos. Fato. Exato. Então... A língua portuguesa nunca teve tão na moda, né? Antigamente a gente falou, cara, matemática, as ciências, português, o cara saber fazer uma boa interpretação, fazer uma boa pergunta é extremamente importante. Estudar, sabe? Estudar o cliente, estudar o varejo, se render à tecnologia mesmo, se renda, mas de maneira consciente e não esquecer do básico. Já se faz o básico com tecnologia de ponta. Exato, muito bom. Complementar a resposta da Gi e fatiar essa pergunta, né, ô Jonas, sobre o que você trouxe do futuro. A gente está vivendo uma era, acho que vocês estão escutando isso, né? Tá até chato esse assunto já. Pô, essa era de o que vai acontecer, como vai acontecer. Nós vivemos transformação de gestão. Todas as vezes que você democratiza algo de uma forma muito forte, isso cai o preço, aumenta a competitividade e muda as pessoas de canal, tá? Acho que a gente tem vários exemplos, e não é só na grande indústria, não é na Big Tech. Às vezes, cara, pô, o software, o aplicativo de mobilidade que tem lá em Barbacena, que não é o Uber, é uma grande transformação para os taxistas da cidade. Quando você olha em democratizar, imagina que há 60, 70 anos atrás, 90% das pessoas estavam trabalhando no campo para produzir alimento. Essa talvez tenha sido uma das grandes transformações do mundo, onde a gente deve ter hoje, no mundo, em torno de 10, no máximo 15% das pessoas do mundo trabalhando para produzir muito mais alimento do que naquela época. Até porque o mundo é outro, né? Quando você olha isso, o que fez com que menos pessoas tratassem de mais pessoas? O uso adequado da tecnologia, tá? O uso adequado da máquina, da tecnologia do produto, da inovação dos produtos. Então, no final do dia, tecnologia. Quando a gente olha para a farmácia é independente, a rede corporativa e todas as outras está no mesmo patamar. Não é mais um jogo, mudou o tabuleiro, mudou o formato, mudou as regras, mudou os canais. E é nesse caos de transformação que surgem as oportunidades, cara. A história das nossas empresas era muito mais feita de momentos de BO, assim como vocês estavam contando de vocês, e aí você faz grande transformação e alinha com o futuro, do que qualquer outra coisa. Então a primeira coisa, a gente tem que comemorar um pouco esse caos que a gente está vivendo. Porque isso coloca num pé de igualdade o cara que está montando uma farmácia hoje para um cara que tem uma venda de 1 milhão. No pé de igualdade. O ponto é que quem se adapta mais rápido vai ganhar o jogo. E olha o detalhe. Antigamente você precisava de um curso de datilografia para aprender a usar um teclado. Depois aquilo se tornou obsoleto. Na linha da evolução, a gente cresce, evolui. A hora que a gente volta aqui embaixo, esse pedaço que a gente construiu não serve mais, ele é só experiência. Só experiência.
cresce, evolui, vai nessa mesma linha, mais um corte, só experiência. E aí, nesse momento que a gente tá aqui embaixo, tem que rampar, cara, eu tenho que aprender. É igual a fase que a gente tá vivendo agora. Eu tenho que aprender, eu tenho que entender, eu tenho que falar mais sobre esse assunto. Cara, pô, eu tenho que mergulhar, eu tenho que construir. Nós realocamos mais de 50 pessoas dentro do nosso escritório. Há 3 anos atrás, eu tinha um escritório com quase 150 pessoas. Hoje, a gente deve ter 80 fazendo a mesma coisa e melhor. Eficiência pura, né? Exato. Então, para pensar, cara, com IA, com todo o advento de tecnologia que está vindo agora, a gente precisa entender como que a gente pode fazer mais com menos, tomar consciência do processo, parar de ouvir todos os gurus da internet que fica vendendo tempestade pra galera ficar comprando guarda-chuva, que nunca vai chover, tá? Então, assim, não é um momento de apavorar, mas olhar para a linha do tempo e falar assim, cara, quem de fato eu quero ser daqui 5 anos? E esse quem de fato eu quero ser daqui 5 anos bem declarado, coloque as ferramentas que você vai usar de fato. Não, cara, preciso contratar 500. Não, cara. Às vezes o teu software, você tá usando lá 10% do teu software faz. É a maior realidade que a gente tem, né? Sim. Muito interessante. Exato. Essa provocação de quem eu quero ser daqui 5 anos, o que o meu negócio vai se tornar. Exato. Porque às vezes ele não quer ser muito mais do que ele já é e às vezes o que ele já tem ali de ferramenta em mãos é suficiente. Mas dependendo da ambição, ele vai precisar buscar ferramentas e recursos melhores. E olha que legal, Jonas. Quando você declara exatamente qual que é o modelo, o negócio que você quer ser daqui 5 anos, eu preciso começar a ser agora. E aí eu preciso ser organizado com a minha inovação. A cultura precisa acompanhar isso também, porque ele vai precisar plantar sementes, porque daqui 1 ano, 2 anos, elas vão começar a se incrementar na equipe, né? Porque é uma mudança. Antes de cultura, mentalidade. Sim. Cara, eu Sim. estudo 1 hora por dia Sim. de tudo que está acontecendo com IA. Eu não sou Muito bem. programador, não sou cientista de dados. Cara, eu estudo. Quando eu vejo algo que é interessante, cara, deixa eu testar aqui dentro de casa. Puxa, né? Já é a mentalidade que já tem no time inteiro. Muito bom. Legal. Arrasta, né? Isso A vem gente- de cima, né? Aí vira Cara, cultura. daqui 1 ano eu vou demitir quem não estiver usando inteligência artificial dentro da minha empresa. Uhum. Porque, tipo, pô, ele não achou uma forma de ser mais eficiente Mais do que ele tá eficiente. fazendo. Exato. Então, isso é meio que natural que vai acontecendo, né? Às vezes dá até a percepção, pô, Thiago, mas é duro. Cara, mas é a realidade, eu tenho que trabalhar com o que é real. Sim. Então, nesse contexto, para a farmácia, se o cara planeja, cara, eu quero faturar R$1 milhão, eu diria para qualquer farmácia hoje, tá? Independente da condição que ela esteja, onde que ela esteja, tamanho de cidade, eu só não posso garantir que com uma cidade de 5 mil habitantes você vai conseguir fazer isso. Mas Com 15 dá. Boa. Cara, se você sair desse ponto zero hoje, para daqui 5 anos vender 1 milhão, vamos colocar esse sonho, ou que seja número de farmácia, não existe momento mais oportuno que esse agora. Você não precisa mais entender sobre a gestão, você não precisa mais entender sobre as coisas. Você precisa confiar nas coisas e fazer a gestão dentro do teu negócio. muito bom. Já inverteu. Inteligência artificial, cara, traz tudo pra gente, desde que usado com muita, como é que eu posso dizer, consciência, assim, do que vai fazer. Sim. Escolher poucas coisas pra fazer, separar as excelentes oportunidades das boas, Jonas. Tanto de coisa que deve surgir pra vocês fazer novo, tanto que é difícil, né, cara, focar. Sim. E quem foca e gasta energia pra aquele lugar aonde a gente quer chegar, cara, tá construindo uma receita de sucesso. Muito bom. É engraçado, né? A gente, nesse momento, simplificar as coisas é um ativo surreal para as farmácias se desenvolverem Menos mais. é mais, né? Gestão simplificada, né? É, e Exato. escolher os nãos, né? A gente tem falado muito Sim. isso. Tem se tornado mais importante escolher os nãos que a gente vai falar do que os sim. Exato. E é mais não do que sim. É. É muito mais. Muito mais. Cara, Instagram, faça isso. Faça Toda aquilo. hora. Eu tô lá, vocês também tá. Eu Bombardeio. também tô lá, tá, gente? Assim, Sim. tô bombardeado. Tem hora que eu vejo uns negócios que eu falo, cara, não é possível. E chega muita gente pra gente, Jonas, deve chegar pra vocês também, que os caras compraram a capa do Batman na sexta-feira passada. O cara compra a capa do Batman, no sábado ele veste a máscara, Uhum. no domingo ele acha que ele tá voando e chega na empresa tentando colocar uma velocidade que é diferente da velocidade do time dele. Uhum. A chance dele quebrar o processo e se frustrar é muito mais Sim. difícil.
chame o time para construir os próximos passos, assim, sabe? Acho que Legal. estendi muito a, Muito bom, muito a bom. resposta. Pra gente Mas é o que eu finalizar, acho. Gisele, recado final e rápido aí pro dono de farmácia que tá assistindo a gente. Recado final e rápido. Conheça o Otimiza. Eu queria convidá-los, né, a conhecer o Otimiza, uma solução pensada para, de fato, desenvolver o dia a dia do dono da farmácia. A gente tem um desejo muito genuíno, transformar a saúde do Brasil através da farmácia. E só dá para fazer isso escolhendo muito bem os nãos e os sims que a gente vai falar. Então, o que nós desenvolvemos foi uma plataforma pensada para facilitar mesmo, fazer gestão de maneira simplificada. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho dessa história e convidar as farmácias do Brasil. Venham conhecer o Otimiza, porque com certeza a gente vai transformar juntos a saúde do Brasil. Maravilha. Thiago, Não precisa nem complementar, né, gente? Perfeito. recado final e exato. rápido. E como é que o dono de farmácia assistindo a gente consegue conhecer mais da Otimiza? Boa pergunta. Na verdade, como que eu... Peraí, deixa eu responder aqui. Deixa eu entender como é que eu vou te responder isso. Otimiza, nós temos vários canais, né? Inclusive, não só as redes sociais, mas se você colocar aí otimiza.com.br, alguém do nosso time vai te chamar, faça o seu cadastro, a gente vai te explicar lá. Gente, eu queria agradecer a vocês, tá? Sou fã do trabalho de vocês, não te conhecia, Vitor. Obrigado, Parabéns, vocês satisfação. vão voar, Obrigado. vocês já estão voando, né, cara? Sou fã do trabalho de vocês, contem sempre com a gente e vejo que a gente tem um alinhamento de propósito de fazer as farmácias crescerem cada vez mais. Então, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído um pouquinho aqui pro canal de vocês. Muito obrigado. A gente agradece. Muito bom, obrigado por aceitarem também esse convite, é uma honra. Acho que a admiração ela é mútua, a gente sempre acompanha bastante o mercado e vocês sempre foram diferenciados assim em questão, né, de gestão. A gente viu esse movimento, né, da primeira Farmatech, e a gente viu a Otimiza, e tudo isso nos provoca também a ver para onde que pessoas que já passaram pelo menos 2 décadas aqui dentro, 20 anos, estão olhando para o mercado. E isso é muito interessante porque para nós que mexemos, né, com tecnologia, marketing, que naturalmente é uma coisa muito nova também para o dono de farmácia, né? Pós o movimento de pandemia, que isso acelerou muito devido ao isolamento, delivery, digital, a gente aprende bastante, então foi uma honra. Obrigado, Thiago, Gisele. E quem quiser conhecer o Otimiza, vai ter um link aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube. Vai ser um prazer receber o teu cadastro por lá. Posso ser deixar atendido. um cupom pra turma? Claro. Opa, Para todo mundo aqui que faz parte do Agile, tá? Vou deixar um cupom para vocês aqui, os 3 primeiros meses gratuitos, Olha tá? só. Da versão full que a gente Isso, acabou de hein? lançar. Olha só. Beleza? Vocês bom. serão, na verdade, vocês são o primeiro Obrigado. a receber essa oferta aí. Espero que as pessoas gostem. Curta e fala lá pra gente o que vocês estão achando. Traz o feedback aqui pra Agile, que vai ser muito Critica importante lá, pra porque gente. todas as críticas a gente Isso. A aprende gente muito. de verdade. Boa. Sem dúvida, com Sucesso. certeza. Fechou? Só agradecer. Fechado. Só agradecer, satisfação aí, conhecer vocês. É satisfatório ver que a cultura deles e o propósito é parecido com o nosso, né? Sim. O nosso é levar saúde e bem-estar para casa de todo brasileiro. Legal. Né? A gente alavanca delivery, então parecido com vocês aí, que são gigantes aí, bastante experiência, então fico bem feliz mesmo. E podemos marcar segundo episódio Bora, também, né? bora. Quem sabe Vou aí, levar só. Vou convidar vocês também, o convite já tá aqui, a gente marca uma data pra Obrigado. gente falar. Excelente, Fechou? excelente, Abraço. maravilha. Obrigado, Muito bom, pessoal. gente. Obrigado, Muito valeu, mais. Obrigada, gente. Valeu, Obrigado. gente. tchau, tchau.